Irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa e hoje o texto evangélico que nos é apresentado pela liturgia da palavra é o texto que nos narra a história dos dois discípulos de Emaús. Depois da descoberta do túmulo vazio, Jesus vai ao encontro de dois de seus discípulos para mostrar-se-lhes vivo, Ele que ressuscitou no primeiro dia da semana. E enquanto aqueles discípulos caminham, ele se junta a eles, Uma vez que aqueles discípulos se encontram entristecidos e desiludidos em sua caminhada. Vão assim se afastando da cidade de Jerusalém, voltando para suas casas, E uma coisa interessante aqui neste evangelho é que o ressuscitado, com outros textos evangélicos, também não é reconhecido, pelos seus discípulos. Isso só vai acontecer depois que o próprio Jesus vai fazendo um trabalho interior no coração desses dois discípulos, a partir da experiência, da interpretação da palavra de Deus, das Escrituras, a partir de Moisés e dos salmos ou dos profetas, E o que é sinônimo de toda a Bíblia do Antigo Testamento. Tudo aquilo que dizia respeito a Jesus estava, portanto, ali escrito, profetizado no Antigo Testamento, nos escritos de Moisés e também nos escritos proféticos. Mas também no partir o pão, onde Jesus dá-se a conhecer pelos seus discípulos e, como eles mesmos vão reconhecer, os seus corações ardiam enquanto o Jesus ressuscitado falava-lhes das Escrituras. Então, os seus olhos, por assim dizer, se abrem para reconhecer esse Senhor que agora se coloca diante deles, junto a eles, como um peregrino, como um forasteiro. A caminhada dos dois discípulos de Emaús coloca-nos perante o mistério da ressurreição de Jesus e também quanto ao nosso modo de reconhecer. Evidentemente que a ressurreição de Jesus ela está entre aqueles eventos que são centrais para a nossa religião cristã e católica, e por isso mesmo esse acontecimento não deve ser banalizado de forma alguma. Por exemplo, a ressurreição que aconteceu a nosso Senhor Jesus Cristo se compara àquela que aconteceu a Lázaro, à filha de Jairo e também ao filho da viúva de Naim. Aqueles outros personagens, eles não voltaram à vida tendo aí uma realidade imortal da ressurreição no seu sentido próprio, mas voltaram à sua vida mortal e depois tornaram a morrer mais uma vez. Não é o caso de Jesus ressuscitado, A ressurreição de Jesus, de fato, é uma ressurreição que ultrapassa essas experiências anteriores que os discípulos tiveram de mortos que voltaram à vida, realizados estes pelo próprio Jesus como sinais da sua ressurreição e também da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus aponta para nós, indica para nós que Ele está vivo para sempre e por isso mesmo pode aproximar-se de cada homem, de cada mulher. É verdade que nessa aproximação e desse caminhar conosco, nem sempre Ele é reconhecível por nós, só com os olhos carnais, com os olhos materiais. É preciso que o próprio ressuscitado tome a iniciativa e abra-nos então os olhos do coração, os olhos da alma, fazendo-nos reconhecer e percorrer um caminho de conversão. O texto que nós meditamos hoje, deste terceiro domingo, quer incutir-nos esta certeza acerca de como poderemos encontrar o ressuscitado na nossa vida. É uma presença que, logicamente,
não é palpável aos nossos sentidos, tá? Mas que a experiência da fé vai fazendo com que nós cada vez mais o percebamos nesta caminhada, né? Essa realidade do Cristo ressuscitado não é uma espécie de faz de conta, né, de fábula, como já tivemos a oportunidade de afirmar no outro momento. Então, Jesus verdadeiramente ele está ressuscitado, ele é ressuscitado, né? E esta realidade, logicamente, o Jesus ressuscitado transcende, né, a própria realidade física e temporal na qual nós nos encontramos. A primeira indicação que nos é apresentada é que o ressuscitado se deixa reconhecer por esses dois discípulos que caminham. Eles estão caminhando, como já disse antes, no começo, entristecidos, desiludidos, mas ao mesmo tempo verifica-se que aquela atitude dos discípulos é também a atitude de pessoas que se deixaram tocar, né, pela experiência do Mestre e que, portanto, esperavam que algo lhes acontecesse, como eles mesmos disseram, né? Neste sentido, esses dois discípulos representam a humanidade que procura e deseja, ou que pelo menos sabe, a certa altura dessa sua caminhada neste mundo, buscar e desejar coisas grandes, né? São, portanto, pessoas dispostas a gastar a sua vida por coisas grandes, embora na desilusão não se fecham, mas confessam a sua tristeza. Aceitam qualquer palavra que possa eventualmente chegar até eles e assim abrem espaço a um desconhecido, né? No caso aí Jesus, que se faz peregrino com eles, que se coloca no meio deles e se põe a caminho com eles. É importante, então, compreender que os olhos não veem, não porque o ressuscitado não está realmente presente, mas porque está ainda, né, prisioneiro dessa realidade, né? Os nossos olhos estão prisioneiros dessa realidade material e física na qual nós nos encontramos. É preciso também sairmos destes limites e entrarmos aqui com a ótica da fé, de modo que compreendamos que é a partir da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que a partir da sua compreensão, da compreensão da sua paixão, que podemos então entrar em contato com esse ressuscitado. Jesus, portanto, quer também fazer-se nosso peregrino, né, companheiro conosco, de modo a nos fazer tocar essa sua experiência do ressuscitado pelos sacramentos da igreja, né? O modo como os discípulos tratam com ele, com Jesus, ao chegarem à sua casa, permanece conosco porque já é tarde, o dia está declinando, né? E Jesus então fica ali com eles e é no partir o pão que eles reconhecem essa presença do ressuscitado pelos gestos que o Senhor faz, repercutindo exatamente os gestos da instituição da Eucaristia, que eles de fato definitivamente reconhecem que se trata daquele mestre que eles acompanharam por 3 anos e que assistiram a pelo menos 3 dias à sua morte, né, pela cruz e o seu sepultamento, mas que agora ele está vivo. Peçamos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que também a nós conceda-nos, por uma experiência especial, pela nossa participação na Eucaristia Dominical na comunidade, a nos darmos conta dessa presença do ressuscitado. E permitamos que o Senhor também ensine a nós, pela interpretação da palavra e pela Eucaristia, que a sua presença no meio de nós é exatamente para dar um sentido novo à história que nós construímos aqui nesta humanidade. Abençoe o Deus Todo-Poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.